Pronto, vamos, meninas, fazer esse modelo na aula de hoje, tá? O nosso porta-moeda. Lindo ele. Agora nós vamos cortar, né? Ó, aqui eu já bati no tactel e no PVC a arte, certo? Ó, essa parte aqui fica pra dentro. Aí nós vamos precisar do zíper pra colocar no cursorzinho, né? Tô usando um branco. Agora vamos cortar o excesso de tecido ao redor, certo? Da arte. Eu deixo sempre uma margenzinha do branco, que é pra na hora que eu for costurar, ó, eu não colocar muito a arte pra dentro, tá certo? Cortando todinho aqui o excesso ao redor do tecido. Cortando. Sempre deixando um pouquinho do branco, bem pouquinho mesmo, certo? É só pra não ter que costurar muito a arte, tá bom? Pra não ter que cortar a arte. Agora vamos cortar esses pedaços aqui, certo? Cortei de um lado, agora eu vou cortar do outro, tá bom? Esse quadradinho aqui. Então, cortei dos dois lados. Agora eu vou colocar o zíper, certo? Vou botar aqui o zíper. Eu vou dobrar aqui, ó, pra dentro, ó. Tô colocando aqui, vou passar a costura aqui em cima, tá certo? Você costura bem na pontinha, bem na beiradinha. Tá? Deixa eu ajeitar aqui a linha. Vamos passar aqui a costura todinha nele. A linha que eu tô usando é a linha nylon. Essa linha, ela é transparentezinha. Isso que não dá pra gente ver. Mas tem a linha nylon de outras cores também. Eu fiz mate aqui, fiz a mate no começo e não. É pra não descosturar a peça, tá certo? Só ajeitar aqui, que a linha saiu da agulha. Vou ajeitar aqui. Nós vamos pregar o zíper dos dois lados, tá bom? Deixa eu só colocar aqui a agulha. Aqui a linha na agulha, pronto. Então, vamos costurar aqui o outro lado, vou passar o zíper desse lado, tá certo? A gente dobra do mesmo jeito, ó, esse lado, certo? Vou passar a costura. Vou abrir aqui o zíper. Só abrir aqui. Marquei aqui, ó, facilitar, vou costurar. Eu faço o remate e venho costurando todinho, certo? Empurrando, fazendo essa dobrinha pra dentro. Não precisa colocar muito a arte, porque a gente deixou aquela partezinha branca, pra não ter que colocar muito a arte pra dentro na hora que for costurar, tá certo? Deixa eu cortar aqui o excesso de linha. Agora nós vamos colocar o cursor, certo? Vou fechar aqui, marcar aqui, pra deixar a arte bem juntinha, uma com a outra, ó. Olhar pra não ver se tá torta, se não tá uma mais em cima, mais embaixo, tá bom? A gente vai colocar aqui o cursorzinho. A gente coloca de um lado. Depois coloca do outro. É só empurrar, pronto. Agora eu vou abrir aqui e vou colocar o outro cursor, que é pra o outro cursor fechar o zíper todinho. Pra ficar bem na hora que for costurar. Eu fiquei com dois cursores. Agora eu tiro um, o zíper ficou todo fechado. Agora nós vamos fechar as laterais. Você marca e passa a costura, tá certo? Marca e passa a costura dos dois lados. Vou costurar esse lado aqui. Deixa o zíper deitado, para passar a costura. Faz o remate e finaliza. Agora vamos costurar do outro lado, né? Vou passar a mesma costura desse lado. Deixa o zíper deitado um pouquinho, para passar a costura em cima, tá certo? Ajeitando aqui. Agora eu vou passar a costura aqui nessa lateral. Costura reta.
Você também pode fazer todos esses modelos na máquina doméstica, que dá certo também. Vamos cortar aqui o excesso de um lado, de outro. Pronto, cortei o excesso. Que você pode queimar, ou então você pode passar a costura aqui bem na pontinha desse lado, para não desfiar o zíper. Você costura, aí corta só o excessozinho do fiapo e passa do outro lado. Ou então você tem a opção de queimar com isqueiro, tá certo? Agora vamos costurar a parte de baixo do nosso porta-moeda, tá certo? Deixa aqui a linha para não sair. E vamos abrir ele, ó. Agora vamos passar a costura aqui desse lado e do outro, tá certo? Agora vamos passar do outro lado. Costura reta. Agora vamos pregar o acabamento, tá certo? Pregar aqui desse lado e do outro. A gente coloca a haste pra dentro. Ficou só a partezinha de branco, do branco pra fora. Você vai cortando aqui o excesso de um lado e do outro, tá certo? Se tiver. Aí você vai também fazer do mesmo jeito do outro lado, tá bom? Passar aqui a costura pra ficar o acabamento. Do mesmo material que a gente fez a sublimação. E bateu na prensa. Pronto, agora eu vou tirando aqui o excesso. Agora vamos desvirar. Começa com juntar as duas pontinhas e empurra. Aí você vai ver se a costura, ela ficou bem direitinho no canto, ó. Aqui ficou, descosturou um pouquinho, ó. Eu vou reforçar aqui a costura, tá certo? No remate. Pronto. Reforcei aqui. Agora eu vou desvirar. Cortar aqui o tecido. Agora eu vou desvirar, certo? Pronto, ó. Fortaleci a costura. Desvirando aqui esse porta-moeda lindo. Desvirando aqui do outro lado. Os dois porta-moeda. Que você acabou de fazer e de aprender.